Olá, alunos do sexto ano. Aqui é a professora Jéssica de Filosofia. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Estou com muita saudade. Hoje na aula nós vamos conversar um pouco sobre o final da nossa apostila do primeiro bimestre. Peço que vocês façam a leitura depois dessa aula, né? Que é muito importante você assistir a aula, fazer leitura e resolver as atividades que eu passar aí toda quinta-feira. Vamos começar aqui falando de uma coisa muito importante que nós já conversamos durante as aulas presenciais, que é o diálogo, tá? O diálogo é aquele momento em que você vai compartilhar com outra pessoa, um grupo de colegas, amigos, né? Professores, familiares, pessoas no geral, você vai dialogar, você vai conversar, vai trocar ideias, né? E nesse diálogo a gente vai encontrar, né? Nós não somos iguais, nós somos diferentes, nós temos vivências diferentes, nós vamos trocar opiniões, ideias e argumentos. É nesse momento que você vai ter oportunidade de argumentar. É no momento do diálogo. A nossa apostila faz a comparação do diálogo a um instrumento que foi criado no século XIX na Inglaterra, que é chamado de caleidoscópio. Esse caleidoscópio, ele é um instrumento que ele é formado em um tubo, né? Um tubo fechado, tem 3 espelhos, né? E dentro dele vai ter fragmentos de papéis coloridos, né? De vidro, outros materiais pode ter, que quando ele é apontado em direção à luz e movimentado, ele vai aparentar aí uma combinação de diversas formas geométricas, uma combinação variada dessas formas. Então, como mostra nessa figura em movimento aí para vocês, o caleidoscópio vai dar essa impressão. Dependendo do tipo de material que você coloca para projetar nele, ele vai aparecer diversas formas, com cores diversas que os espelhos vão aí proporcionar para você. A comparação do diálogo com esse instrumento é justamente para representar a diversidade de opiniões. Ou seja, assim como os espelhos não são iguais, nossos olhares também não são iguais e representam pontos de vista diversos. Então, muito importante saber ouvir, né, saber entender, argumentar, né? Então, na filosofia, o diálogo ele é essencial. Então, a gente vai comparar o diálogo a esse instrumento aí. Outra coisa que é muito importante é que na filosofia ela vai surgir num contexto completamente diferente do nosso. Aí nessa imagem eu coloquei para dar um exemplo. Hoje, né, nessa pandemia que nós estamos vivenciando, a gente está tendo educação, né, por meio remoto, através do YouTube, através do Class, né, através do seu celular, do seu computador, você está tendo acesso aos conteúdos da escola. Então, com o avanço da tecnologia, principalmente aí durante o século, meados do século XX, nós tivemos aí o desenvolvimento dos computadores, o desenvolvimento da internet, né, dos celulares, e hoje, basicamente, você tem na sua mão o mundo, né? Você tem a diversidade de culturas, se você quiser visitar um museu virtualmente, se você quiser ver um lugar, saber a capital de um país, saber a cultura de um povo, assistir um filme, assistir uma série, ouvir música, né? Tudo você tem acesso aí no seu celular, né? Então, aqui na filosofia, a filosofia agora voltando para o início dela, mesmo tendo a importância, tudo que o homem criou, né? É muito importante a evolução desses meios de comunicação, dessas tecnologias são muito importantes, mas vamos lembrar que a filosofia ela surge há cerca de 2.400 anos atrás. Nesse contexto histórico, a filosofia, né? A gente até conversou durante as aulas que imagine se Aristóteles tivesse que classificar o nosso mundo hoje, seria muito mais difícil. Imagina só, esses primeiros filósofos que surgiram, eles são chamados também de filósofos da natureza ou filósofos pré-socráticos. Eles vão através da cosmologia, o estudo do universo, né, da natureza, do espaço, eles vão tentar explicar através de elementos naturais de onde surgiu tudo. E aí, né, 2 exemplos aqui para vocês entenderem. Um é do Empédocles,
eles têm uns nomes bem diferentes, isso sim. Ele vai criar a teoria dos 4 elementos. Essa teoria, basicamente, ele vai explicar que tudo surge de 4 elementos essenciais, desculpa, água, fogo e ar. Tudo vem desses elementos, basicamente. O outro vai explicar aí, o Demócrito, vai explicar que, na verdade, as coisas se evoluem, mas elas vêm de coisas que se subdividem e se subdividem em elementos tão pequenos, partículas tão pequenas que se tornam invisíveis, né? Que são os átomos. Então, eles vão tentar explicar toda a biodiversidade. Imagina aí, nós temos toda uma biovida, né? Toda uma diversidade de vida que vai ser classificada a partir desses elementos. Então, veja que, imagine aí no nosso mundo, né? Nós temos elementos tanto da fauna quanto da flora, culturalmente, economicamente, politicamente falando, toda uma diversidade de línguas, de etnias, né? De culturas. Então, toda essa biodiversidade na questão de tanto de animais, vegetais, pessoas, né, envolvendo tudo, ela foi classificada inicialmente por esses primeiros filósofos. Aí aqui nós entramos no conceito que é o conceito de belo. Aí vai ter outros filósofos que vão tentar explicar, né, como por exemplo Platão, Aristóteles. Hoje nós vamos ver o exemplo aqui de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai tomar, aí vai meio que colar de Aristóteles e vai aí pegar 3 dos seus elementos, que vai falar que basicamente o que é belo é aquilo que é completo, ou seja, é íntegro, proporcional e claro. O belo para ele não gera dúvida, nem pode ser mais e nem menos. Ele tem que ser no tom certo. Então, esses vão ser os critérios que ele vai estabelecer para dizer, conceituar aí o que é beleza. Inclusive, tem uma frase aqui dele do lado, que é: a beleza é a marca do que é bem feito, seja um universo, seja um objeto. Então, ele quer tudo, digamos aí, proporcional, né? Então, aí eu faço uma pergunta para você: o que é beleza? Quando eu falo de beleza, né, do que é belo, a gente fala muito assim, professor, é muito subjetivo o conceito de beleza. Aí eu falo para vocês, certo, mas será que o que a gente concebe como beleza, acredita que é belo, a gente não está sendo influenciado pelo mundo que a gente vive? Será que realmente o conceito de beleza é subjetivo? E se ele é subjetivo, por que que alguns padrões ainda se mantêm dentro de muitas décadas e de muitos anos? Então, o conceito de beleza, quais critérios você utilizaria para definir beleza, né? Então, muito importante você lembrar disso. Outra coisa que é muito importante é você saber que para tudo na nossa vida a gente vai estabelecer seleções, né? A gente vai agrupar, selecionar, a gente vai distinguir. Aqui eu vou selecionar algumas palavras. Olha só, critério é tudo aquilo que é usado para diferenciar, ou seja, vai gerar diferenciações, distinções, vai selecionar, né? Vai discernir valores, vai discernir o que é certo, o que é errado, verdadeiro, falso, bem e mal. O nosso dia a dia, a nossa vida como um todo, ela é basicamente estabelecida por critérios. Vou dar exemplos aqui do nosso dia a dia. Aqui, ó, a coleta seletiva, quando você faz uma coleta seletiva dos resíduos, né, das casas, das indústrias, ou então aí de um comércio, um restaurante, alguma coisa assim, você vai estabelecer aqui, ó, critérios por cor e por tipo de resíduo. Quando você vai selecionar aqui os livros que você vai agrupar na sua estante, nas suas prateleiras, você seleciona, por exemplo, por gênero, né, ficção, romance, né, fantasia, ou por cores, dependendo do que você quer selecionar, do que você quer que fique visível. Um exemplo aqui bem interessante seria aí os supermercados. Os supermercados, eles vão ter seções diversas, né? A pessoa quer comprar frutas, verduras, ela vai numa seção, tem as frutas, né, no caso, e tem aí os produtos de limpeza, tem, por exemplo, a parte de vinho,
tem, por exemplo, aí a parte de higiene, né? Então, o supermercado, a sua casa, né? A divisão de quarto, sala, cozinha, a sala de aula, né? Muitas vezes, quando você pede um professor vai fazer uma atividade, vai ficar grupos divididos por meninas e meninos, ou seja, ele utilizou o critério gênero. Então, assim, tudo que nós temos na vida, nós vamos aí fazer uma seleção, certo? Então, muito importante que vocês aí, durante os estudos de vocês, vocês façam aí anotações, né? Anotem dúvidas, tá? E aí é muito importante que nós venhamos conversando aí durante as aulas. Qualquer dúvida, mande aí para o meu WhatsApp, tá certo? Até mais, pessoal.